Fala, meu amigo concurseiro, seja bem-vindo a mais uma aula com o professor Carlos aqui sobre a geografia de Alagoas. Você que vai fazer o concurso do nosso estado aí, preste atenção nessa aula, ela é sobre hidrografia alagoana. A gente vai apresentar nessa aula alguns conceitos básicos, tanto da hidrografia geral como da hidrografia alagoana para você. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa questão. Vamos lá. Então, temos aqui na nossa primeira questão. Temos aqui, ó, entendemos como vertentes as regiões hidrográficas embasadas em suas nascentes e vales fluviais, sendo uma área total drenada por rios e formação lagunar. Então, pessoal, temos aqui alguns conceitos básicos necessários para todo aluno que quer fazer uma prova sobre hidrografia, né? O aluno tem que saber que lagunar remete à laguna, né? Os rios é o conjunto de rios, né? Rios da região, né? Drenagem é toda área próxima aos rios, toda área que recebe influência do rio, que envia água ou que recebe água de alguma forma, né? Através da absorção desses rios, é a área drenada, né? A gente chama de bacia hidrográfica, área drenada. Vales fluviais, né, que são as regiões, né, de menor altitude no relevo, né, formando uma depressão para o rio percorrer, ou seja, pode ser também o caminho do rio, o leito do rio, né, esses vales fluviais. As nascentes, que são as áreas onde os rios nascem, os rios sempre nascem nos lugares mais altos e descem para os lugares mais baixos. E as vertentes, que são as áreas para onde esses rios percorrem, né? É o lado que o rio segue, o lado que o rio vai, para onde o rio vai é a vertente. Então, aqui em Alagoas, você já deve saber que nós temos duas vertentes. A vertente do rio São Francisco, que é o rio que faz fronteira entre Alagoas e Sergipe. Então, nós, dentro do estado, temos alguns rios que desaguam no rio São Francisco, então a gente chama de vertente são franciscana, ou vertente do São Francisco. E nós temos os rios que desaguam no Oceano Atlântico, que é a vertente do Atlântico ou vertente do Oceano Atlântico. Então, temos rios que desaguam na vertente do Atlântico e na vertente do São Francisco. Beleza? Então, alguns conceitos aí já abordados para vocês. A formação hidrográfica de Alagoas é constituída predominantemente, meu amigo concurseiro, muito cuidado com essas palavras, né? Ele está dizendo aqui, ó, predominantemente. Predomina em Alagoas rios temporários. E eu sei, professor, o que são rios temporários que eu não me lembro? Outro conceito básico, elementar, que você tem que saber. Rios temporários são os rios que passam um período do ano cheio, com água, tem um volume de água, e um período do ano seco, sem água. O rio some, não tem volume de água nesse rio, o rio desaparece, né? Também chamado de rios intermitentes. Esse tipo de rio é típico de um rio que tem sua nascente, né? Uma nascente pequena, né? Com pouco volume de água, e grande parte do volume de água que contém nesse rio depende do volume de chuvas. É o chamado regime pluvial, depende das chuvas. Então, os rios temporários, na época de chuva, eles ficam lá, grandes, né, vivos. Na época de seca, onde esses rios, onde essa chuva é escassa ou não aparece, esses rios somem, né, por conta do tempo de secura que ocorre nessas áreas, nessas regiões. Beleza? Fora os rios temporários, nós temos que tipo de rio? Os rios perenes, que são aqueles rios que nunca secam, que têm grandes volumes de água. Por quê, professor? Porque esses rios apresentam mais de um regime, né? Mais de uma fonte de água, que são as nascentes, as chuvas, né? O regime pluvial, às vezes também o derretimento de neve, das geleiras, então o regime nival. Então eles apresentam uma vasta, né, quantidade de recursos hídricos aí que chegam neles. Beleza? Então ele fala que esses rios temporários que predominam em Alagoas, certo? Têm suas vazantes, ou seja, eles acabam, né, eles desaguam, eles desemborcam na desemborcadura
no Oceano Atlântico. Pessoal, errado, tá? Por que tá errado, professor? Por duas coisas. Primeiro, que em Alagoas não predomina os rios temporários, certo? E segundo, que os rios temporários que existem na nossa região, eles não se localizam no oceano, eles não têm vertente para o Oceano Atlântico. Eles têm vertente para o São Francisco. Vou mostrar para vocês aqui nessa imagem, pessoal. Olha só, a vertente do São Francisco é essa região aqui, ó. Aqui esse rio que eu estou passando a linha vermelha por cima do azul é o Rio São Francisco, né? Ele corta Alagoas e Sergipe, certo? Passa por 5 estados brasileiros, 4 nordestinos, até desaguar aqui no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco deságua no Oceano Atlântico. Mas esses rios aqui, ó, que são rios importantes na região alagoana também, principalmente no sertão alagoano, o Rio Mochotó, o Rio Capiá, o Rio Ipanema, o Rio Traipu, são rios temporários, que passam um período do ano cheio e outro período do ano seco. Mas a predominância de rios alagoanos são esses rios do lado de cá, ó, da vertente do Atlântico, certo? O Rio Cururipe, o Rio São Miguel, né? O Rio Paraíba, certo? Que forma a Lagoa aqui Manguaba, o Rio Manguaba, né? O Rio Mundaú, que forma a Lagoa Mundaú, a Lagoa Manguaba, certo? O Rio Pratagi, né? Que tem a rede hidrográfica do Pratagi, que abastece a Grande Maceió, o Rio Camaragibe, né? O Rio Jacuípe, certo? Então, nós temos uma série de rios aqui que tem a predominância de rios perenes, certo? Só que eles desaguam para o Oceano Atlântico. E ele disse o que na questão, pessoal? Ele disse o que na questão? Disse que a predominância era de temporários e desaguavam no Atlântico. Não. Os rios temporários, ou seja, os temporários que predominam, desaguam na vertente do São Francisco. E os rios perenes desaguam no Oceano Atlântico. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido bem esses conceitos gerais de geografia e esses conceitos da hidrografia alagoana, certo? E se você gostou, indica aí para um amigo seu que vai fazer esse concurso aí do estado de Alagoas. Também segue o canal, né? Dá um joinha para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e para fortalecer, né? Aqui, para o professor se empolgar um pouquinho e fazer mais aulas sobre o tema e sobre outros temas de geografia, certo? E dá uma olhadazinha na nossa playlist aí, que tem muita coisa boa sobre Alagoas e sobre geografia geral do Brasil e do mundo. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Tamo junto. Até a próxima.